Olá, bom E aí, dia. Kátia, como você está? Tudo bem? Tô bem, e você, como é que tá? Também, tudo ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo. Me Kátia, você ouvindo ganhou... bem? Oi? Tô te ouvindo bem, sim. Bem? Tô te ouvindo bem. Tudo perfeito. Então, você ganhou essa consultoria aqui com a gente e me conta, Kátia, como é que estão os seus resultados aí neste momento? Graças a Deus, assim, tô trabalhando muito. Tá faltando tempo. Queria que 24 horas, né? Tivesse 48, enfim, porque realmente a gente acaba trabalhando, enfim, e conseguindo mais clientes e mais clientes. E principalmente quando a gente, né, Luciana, acaba dando resultados positivos para os nossos clientes, é muito comum, é muito natural eles mesmos indicarem, porque eles conhecem outros Uhum. empresários, né? Não só do mesmo ramo, da mesma área, mas de outros nichos. E acaba que a gente tendo essa alta demanda, né, de clientes. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu gosto realmente de analisar um pouco. Hoje eu já posso fazer isso, né, Luciano? Analisar um pouco e estudar para ver se eu aceito, pego aquele cliente. Já está selecionando. Já. Mas, assim, os que eu estou no momento, graças a Deus, são excelentes. Só tem um ponto, né, que eu vou conversar contigo, que é uma, né, na consultoria. Sim, manda. Kátia, você está com quantos Mas, clientes hoje? Só para me atualizar aqui. tá. Hoje eu tenho aí 28 clientes. 28, tá, beleza. 28. Isso. Beleza. E, assim, um dos pontos... Já posso começar a perguntar? Pode, manda bala. Um dos pontos que eu queria conversar contigo, porque, assim, eu venho percebendo, isso tá com pouco tempo, né? Mais ou menos aí, vou colocar na casa mais ou menos de um ano. Eu venho percebendo que os empresários, eu não sei se outros gestores de tráfego têm essa sensação, né? Mas os empresários, eles estão entendendo mais sobre tráfego pago. Uhum. E isso é uma coisa muito legal, muito positiva. Eu venho percebendo isso até com os meus próprios clientes. Então, eles Uhum. vêm Interessante. me perguntando mais, indagando mais, como que você está distribuindo essa verba, como que você está pensando na estratégia, que ideia você está trazendo nova, até nos relatórios. Então, eu tenho um hábito, coisa que antes não tinha isso, mas eu tenho o hábito de não só gerar o relatório em PDF para os meus clientes, mas eu gravo a minha tela fazendo uma explicação. E Boa. Acho explicando ótimo. ali o PDF e eu jogo a minha conclusão do ponto positivo, negativo, enfim, do que a gente está projetando para os meses seguintes, né? Boa. Você usa aqui o Enfim, Loom para isso? também. Ou então Boa. o OBS, mas eu É, o utilizo Loom é também o mais Loom. prático, né? Mais rápido. Isso. Quando é coisa assim mais... Eu gosto mais. Porque não tem que ficar Aham. subindo o vídeo, etc. Gerar o link. Então, acho bem legal. E você fica com histórico lá na sua conta. Também é Aham. legal. Mas eu tenho o Loom também aqui. Eu tenho o OBS e tenho o Loom também no meu computador. E eu venho notando que eles mesmos me pedem, assim, sabe? Então eu venho notando isso já há um tempo, quase um ano aí, que eles estão mais interessados. E até dos novos clientes que eu capto, eles já sabem o que é. Talvez não o termo tráfego pago, mas eles chamam de patrocinado, de Sim, sim. anúncio, né? Então eu já sei que eles têm um domínio e isso é muito bom. Porém, entre o ponto de eu sinto que eles estão mais imediatistas. Uhum. Quanto mais conhece, quanto mais eles sabem sobre o mundo do tráfego pago, mais eles Uhum. estão imediatistas. Sim. E é isso que eu queria conversar contigo sobre, te perguntar, como a gente lidar com isso, né? Porque de um lado eu tenho um ponto muito positivo, Sim. mas por eles entenderem mais e conhecerem mais, acaba que querendo esses resultados mais rápidos, né? Que aí tem o Uhum. viés deles, né? Eu com eles, para com eles. E também Uhum. psicologicamente falando, eu gestora de tráfego. Sim, Lidar com isso, né? sim. Olha, realmente o cliente saber falar mesmo a língua às vezes ajuda, né? Porque ele você entra numa de eu tenho que provar que isso vale a pena para ele já sabe que isso vale a pena. Então é um outro discurso, né, que precisa existir.
Só que o que acontece? Como ele consome muita informação por aí, ele vê um monte de coisa diferente, um monte de estratégia diferente, e aí ele não entende, ele quer experimentar tudo. Né? Ah, eu vi isso aqui, vamos experimentar. Eu vi aquilo ali, vamos experimentar. Eu vi aquilo ali, vamos experimentar. E experimentar também é bom. Só que aí a gente, quando ele começa com essa ansiedade, Katsa, a gente tem que ser mais racional e trazer ele mais para a racionalidade e ter um pouco mais de jogo de cintura. Deixa eu te dar um exemplo. Sim. Eu tenho e tive mais clientes assim. Os que eu tenho hoje, eles acabam não questionando tanto por causa da minha autoridade, né? Então isso acaba ajudando. Porque o que acontece? Eles veem vídeos no YouTube de cara de fulano que fez essa estratégia e deu não sei quanto, e aí ele esquece de todo o contexto, às vezes, né? Que aquela pessoa que gravou aquele vídeo não conta. Sei lá, se eu pegar e fizer tráfego para o Bill Gates, eu posso fazer o tráfego errado, que vai trazer vendas, porque é o Bill Gates. Então, às vezes, o pessoal esquece desse contexto. Então, o importante aqui é receber esses pedidos e essas ansiedades de bom grado. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, não tentar guerrear do gênero, ai, para de falar isso aí, eu que sei. Né? Então, receber isso é um exercício mental que é necessário, porque a gente está acostumado só a gente a pilotar aquele avião, agora a gente tem alguém que está treinando para ser copiloto, então ele vai dar uns pitacos ali de vez em quando. Então, primeira coisa, psicologicamente, aceitar isso bem. Segundo, trazer ele para a realidade e mostrar também que você quer colaborar com ele, mas mostrar o outro lado, porque muitas vezes ele está tão entusiasmado com aquilo que ele acabou de ver, que ele fica imediatista, como você falou. E aí, o que eu geralmente fazia? Eu dizia, olha, então, vamos conversar sobre isso. Olha, nos últimos meses, vamos dar um exemplo, me dá um exemplo prático, para eu te ajudar mais fácil. De uma situação. Tá. Às vezes acontece também quando eu trago alguma ideia nova, por exemplo. Eu tenho implementado isso em um ponto que é a expansão de marca, de a gente não atrair só a questão da captação de clientes, né, de venda, né, estratégia em vendas, mas a estratégia também da expansão da marca, do nome, e também da gente tentar trazer o boom na rede social aí, melhorando o orgânico. Então, eu utilizo o tráfego pago para melhorar o orgânico. Por exemplo, com estratégia de boas-vindas, no caso, eu solicito para eles gravarem um vídeo fazendo, né, dando boas-vindas lá para o pessoal, e aí quem está chegando, os novos seguidores vão recebendo aquilo. Então, como é uma coisa que eles não estão habituados a ver, eles ficam muito empolgados, como você falou. Nossa, então ou então eles viram alguma coisa de alguém e querem aplicar isso, e aí acaba que conturbando o que a gente está fazendo ali naquele momento. Sim. Porque é muita informação para se trabalhar de uma vez só, né? Sim. Aí o cara tem um orçamento de 500 e ele quer fazer 10 mil coisas diferentes e sobra pouco. Isso. O que você pode gerenciar no seu jogo de cintura? Então, são duas situações diferentes. Uma é quando você traz uma estratégia nova, ele quer já começar a colher os resultados. Outra é quando ele traz algo que ele viu de fora e ele quer aplicar na situação dele. Sim. É mais fácil a segunda. Por quê? Aí você pode dizer para ele o seguinte, olha, então, como você viu, mês passado, com essa estratégia, a gente conseguiu isso aqui. Se nós mudarmos completamente o rumo, nós corremos o risco de perder esses resultados. Porque você tem que trazer para ele a consciência de que é o seguinte, olha, essa estratégia para mim parece muito legal, faz muito sentido. Só que se ela der errado e a gente deixar de perder todas essas leads aí que você está conseguindo, como seria para você? Ah, não, isso eu não quero. Então, eu também não quero. Então, o que você acha da gente pegar em 10, 15% do nosso orçamento e testar essa estratégia que você recomendou? Então, você não diz nem que não, mas você também não para de fazer aquilo que você sabe que dá certo. Você pega uma pequena parte do percentual e você sugere para ele, olha, eu gostei, eu curti. O que você acha da gente pegar em 15%, 20% do seu orçamento e a gente testar isso? Se der certo, a gente vai colocar mais verba. Se não der certo, pelo menos a gente está tendo resultado com a estratégia que a gente sabe que já dá certo. Tá? Então você pode jogar com essa forma. Ok? E colocar mesmo para ele. Nem sim, nem não, né? É o meio termo. Isso. Entendi. Que na verdade é o certo a se fazer. Porque, vamos imaginar, sei lá, a gente faz lançamento muito bem. Agora vem uma
baita estratégia, todo mundo está falando de perpétuo. A gente vai abandonar todo o lançamento que fatura para fazer perpétuo? Não. Sim, A gente vai pegar uma pequena parte dessa verba e vai testar. Se tiver bons indicadores iniciais, a gente passa um pouco mais de verba para ela. Tá? Então, esse é uma das situações que você pode gerenciar dessa forma. Tá? Então, aqui envolve muito mais uma negociação do que uma imposição. Quando ele começa a ficar muito ansioso sobre o resultado de estratégia nova, aí, como ele já está falando a sua linguagem, vamos imaginar que você está fazendo essa estratégia nova aí de, sei lá, de visitas ao perfil, de boas-vindas, vamos imaginar. Você diz para ele, olha, a gente está fazendo essa estratégia, o nosso objetivo é esse, essas métricas são essas. É assim que estão as nossas métricas neste momento. Daqui para frente, a gente quer melhorar isso, isso e aquilo. Então, já que ele entende das métricas, por exemplo, já fala essa linguagem com ele. Certo. Entendeu? Então, Entendi. mostra para ele também que você entende do assunto. Mostra a sua autoridade. Tá? Entendi. Então, tá, a nossa estratégia de visitas ao perfil. Você mostra, olha, então a gente implementou, estamos tendo clique, só que ainda não está convertendo em seguidor, a gente vai tentar ajustar isso aqui e aqui, mas esse caminho que a gente está tomando. Então, já fala um techniquez mais com ele. Tá? Que ele vai gostar. Okay? Ele já quer outro papo com você quando ele chega nesse nível. Então, são duas possibilidades. Se ele quer algo novo, faz um teste com uma parte do orçamento, ou então sugere o seguinte para ele, olha, você curtiu? O que você acha? Talvez a gente investir 1.000, esse mês a gente investir 1.250, eu pego em 250 e aplico nessa sua estratégia nova. Então, pode também sugerir... para não fragmentar, mas sim para aumentar, né? Isso, exatamente. Já que ele acredita tanto na estratégia nova que ele quer, por que não aumentar o orçamento? Né? Entendi. Então, aí você coloca um pouco a pressão também para o lado dele. Entendeu? Então, esse jogo de cintura aí é necessário sim, Katz. Então, são outros desafios, né? Que até aqui você não tinha. Isso. Como você falou, é uma linguagem diferente, porque quando a gente capta um cliente que ele talvez nunca ouviu falar em tráfego pago, não sabia talvez nem que existia, né? Ou que ouviu falar, mas não sabe se aquilo dá certo, né, para ele. Então, é totalmente diferente a forma que a gente vai conversando do que quando ele já entende, já tem um embasamento, né? Realmente Com é certeza. totalmente diferente. Mas o que eu venho notando, e isso é um ponto positivo que eu queria até compartilhar, né? Porque eu venho percebendo até os novos que chegam aqui, até eles já sabem, não como realmente um cliente meu que já está há meses, há um ano, Sim. 2 anos, enfim, comigo, mas ele já tem uma noção. Então, quando eu falo para de sair tudo bem, certo? Ele já consegue ter uma noção assim muito mais clara. Eu não sei se é só comigo que isto está acontecendo, mas eu venho percebendo isso, que os empresários eles estão tendo e que até facilita a vida nossa, né? Como gestor de tráfego, até para captar cliente, para conversar, para mostrar o potencial que isso pode trazer para o negócio dele, né? Então, facilita muito nesse ponto. E era esse, né, esse ponto que eu queria trazer para ti de imediatismo realmente dos clientes, Sim. né? E como a gente, gestor de tráfego, lidar nessa situação, né? É uma tendência natural do mercado, de qualquer coisa. Tá? Eu lembro de quando eu comecei a palestrar sobre redes sociais, 2012, 2013, eu falava que tinha um algoritmo nas redes sociais, as pessoas ficavam... Tem um algoritmo. Hoje é senso comum, né? Mas naquela altura era um negócio assim de que, nossa, isso aí existe. Não quer dizer que todo mundo já sabe, né? Tem pessoas que hoje trabalham nas redes... Trabalham não, criam redes sociais nas empresas e não fazem ideia disso. Mas naquela... Então, assim, as coisas vão evoluindo, é normal, e a gente vai mudando o discurso. Qual vai ser o diferencial sempre daqui para frente? Mais conhecimento estratégico, né? Então, falar com eles mais sobre estratégia e menos da importância dos anúncios. Né? Então, falar... Porque o discurso, quando o cara não sabe, você tem que convencer ele da importância daquilo. Quando ele já sabe, você tem que mostrar a estratégia. E outra coisa, o que vai agregar valor na sua agência é você ter serviços que, por mais que ele entenda de tráfego, ele mesmo não consiga executar.
por exemplo, construção de landing page. Ah, o cara pode entender na teoria como captura leads. Beleza, você vai criar uma landing page? O cara não vai. Então, isso aí que vai criar esse diferencial que vai manter esses clientes que, mesmo que entendam mais do assunto, eles não querem fazer execução. Sim. É uma coisa que eu tento cada vez mais, aqui na agência, a gente está realmente entendendo sobre outros assuntos, nem que a gente contrate ou faça alguma parceria, mas é importante porque eu percebo isso. Quando ele começa a ter um nível mais elevado, ele já acha, posso substituir, né? Então, a gente tem que passar para ele que ele precisa da gente. E eu sempre tento mostrar isso para o cliente, ó, eu não sou uma gestora de tráfego, eu sou uma parceira do seu negócio. Então, a gente quer construir algo para que realmente cada vez mais se consiga melhores resultados. E eu acho que a ideia é essa, né? Quando, enfim, ou gestor de tráfego, ou social media, enfim, ou designer, a gente tem que trazer essa união aí para o negócio, né? Para que realmente construa essa boa relação, né? Sem dúvida. Até eu, no caso, essa semana mesmo com a cliente, a gente fez e isso organicamente, nem tráfego pago, né? Eu utilizei uma estratégia orgânica com ela que ela conseguiu vender só com Reels que a gente postou lá, né? Fez na rede social, porque a gente faz esse trabalho da gestão da rede social também, né? Além do tráfego. E eu mostrando para ela, e ela entendeu super, né? Que eu dizendo a ela, olha a importância, né, do pago com orgânico muito bem feito, porque não é só orgânico, também não é só pago, né? Uhum. E ela, não, Cátia, entendi perfeitamente, mas essa estratégia que eu fiz foi só orgânico e ela vendeu muito bem. Então, eles começam a entender que não é só uma coisa só, né? Uhum. Sim. A outra pergunta que eu ia trazer aqui para ti era de... Eu tô num ponto assim que tô com essa dúvida. Tô com essa dúvida eu não sei se, com certeza você deve ter passado por isso, e aí eu queria teu auxílio nisso. Manda. Na agência, ainda, quem faz aqui o tráfego pago, a gestão do tráfego pago sou eu. Eu não contratei, não cheguei a contratar, tem outras funções, né? Sim, mas sim. não cheguei a contratar um gestor para me substituir. E Sim. aí, não sei também se vem um pouco da minha personalidade. Eu realmente quero tudo muito... Eu sou muito detalhista, então eu quero tudo muito... muito perfeitinho, quero tudo daquele jeito. Então, acaba que eu sempre não tendo a certeza se é o momento certo de eu ficar mais na liderança, na gestão da agência e deixar uma pessoa, no caso o gestor de tráfego, no meu lugar e atendendo aqui os nossos clientes. Eu estou pensando isso para o próximo ano agora, né? Contratar um outro gestor, porque acaba que, por isso que eu te falei, 24 horas é insuficiente. Sim. Porque não é só fazer a campanha, né? Estratégia toda que você pensa. E a agência, eu tenho pessoas, né? Gestão de pessoas aqui, né? Para fazer, para cuidar. Trabalhar com os clientes, pós-venda, enfim. Até na linha de frente eu também ainda estou, né? Uhum. Porque eu não senti ainda essa fortaleza na linha de frente de captação de clientes, enfim. Sim. Então, sabe aquela dúvida que fica parando assim, será que é o momento? Será que é hora de eu colocar uma outra pessoa para, né, tirar isso? Porque é uma coisa que eu adoro, Luciano. Fazer tráfego pago quando eu escolhi ser gestor de tráfego, é isso, sabe? Eu não sei se eu com certeza você deve ter passado por isso. Então, a pergunta, a resposta que você precisa para essa pergunta, você está fazendo a pergunta errada. Qual o momento certo? Não é essa a pergunta. Uhum. A pergunta que você deve fazer é: o que eu quero para a minha empresa? O que eu quero, por exemplo, conquistar até final de 2023, por exemplo. Vamos imaginar que você colocou que você quer ter... Você tem uma ideia? Só para a gente... Se a gente pode... Do que eu pretendo? Em termos de número de clientes, de faturamento, só para eu poder desenhar já em cima de coisas reais, inclusive. Tá. Eu pretendo, sim, dobrar o faturamento. E aí eu já sei que eu não dou de conta.
Tá. né? Estamos falando de mais ou menos quanto, Kátia? Chegar a casa de 30 mil. Tá. Então, ó, vamos imaginar o seguinte. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Quando você diz para você, eu quero faturar 30 mil, beleza. Faturando 30 mil, eu consigo tocar o tráfego sozinho? Não. Não. Para eu fazer 30 mil, tocar o tráfego sozinho, eu preciso de um gestor comigo. Então, eu tenho que começar a preparar terreno para chegar lá. Então, na verdade, não existe o momento certo. Existe o seguinte: eu sei onde eu quero chegar. Eu consigo deste jeito? Não. Eu tenho condições de contratar alguém, já começar a construir para chegar onde eu quero? Tenho. Então, esse é o momento certo. Entendi. Entendeu? Entendi. É bem. Você tocou no ponto. Porque para mim tá claro que eu preciso, mas sabe, eu acho que vem de mim mesmo, de característica minha de querer tudo, sabe? Tem. E será que a pessoa. E é uma dificuldade que eu tinha, eu já tô bem melhor hoje. Porque antes realmente eu tinha essa dificuldade de. Eu sou muito executora, na verdade. Isso vem Sim. da minha personalidade. Então, se uma pessoa da equipe não faz, eu vou lá e faço. Pois é. Então, aí acaba sobrecarregando muito a mim, porque eu já tenho a minha função e eu acabo pegando outras coisas, porque eu sou executora. Então, eu já vinha com essa linha e para que o negócio cresça, eu tinha essa ciência de que eu precisava realmente assumir alguns pontos, por exemplo, até meu sócio falando, ele diz, tem que estar na linha de frente, porque tu na linha de frente tu consegue captar e traz mais fácil, enfim, né? Então, Você tem um organograma da sua empresa, Kátia? sim, sim. Beleza. É o mesmo organograma para chegar, para dobrar o faturamento? Não. Então, você tem que começar a construir. Primeiro acontece. Primeiro você fica pronta para depois você chegar lá, e não o contrário. Só que assim, durante os primeiros meses, principalmente para quem é executor, vai ser horrível. Vai ser um martírio. A todo momento você vai se coçar para pegar o que a pessoa está fazendo. Porque você faz mais rápido, porque você faz de forma mais inteligente, porque você faz de forma mais experiente, você vai fazer sempre melhor do que essas pessoas. E você vai ter que ver as coisas acontecendo no início de um jeito mais lento e pior do que ele é feito hoje. Então é meio que se você está assim, aí você vai cair assim para depois subir. O que acontece muitas vezes? Começa aquele pessoal de vou encurtar de novo, vai embora, eu vou pegar isso aqui de novo. Só que se você quer crescer, não dá para fazer isso. E você tem que saber outra coisa, que é, se as pessoas fizessem tudo tão bem como você, elas não seriam os funcionários, elas seriam você. Entendeu? Exatamente. Exatamente. E antes, hoje, por isso que eu te falei, hoje eu estou bem melhor, porque hoje eu já tenho a ciência de que eu preciso mais liderar do que executar. Uhum. Às vezes, realmente, como você falou, é um martírio. Às vezes eu vou lá e faço mesmo, porque é uma Mas coisa esse que... é o pior. Imagina você ter uma criança, ter um filho, aí ele tem que fazer o dever de casa, aí ele não está fazendo. O que você faz? Você vai lá e faz. Você resolveu o problema dele com a professora. Só que ele não aprendeu. Sim. Ele depois vai repetir. Então, o que você precisa se questionar quando isso acontece é: o que é que eu poderia ter feito para que essa pessoa executasse melhor ou mais rápido? Será que tinha algo que eu pudesse fazer? Será que eu posso gravar um treinamento? Será que eu posso gravar um passo a passo? Será que eu tenho que... Qual ferramenta de gestão de tarefas a sua equipe usa? Hoje a gente utiliza o Trello. O Trello, beleza. Será que o prazo no Trello estava claro para a pessoa? Se ela não cumpriu, por quê? É porque ela precisava de acesso a um arquivo. Beleza, como é que eu posso melhorar o meu Google Drive para dar o acesso ao arquivo da pessoa? Então, um ponto que eu coloco sempre é: se alguém na minha equipe não está rendendo, a culpa é minha. Sim.
Mas eu não vou resolver esse problema executando o que essa pessoa devia ter feito. Eu sempre penso, como é que eu posso melhorar o treinamento dela? Como é que eu posso ser o melhor chefe? Como é que eu posso ser mais exigente? Então, esse raciocínio ele precisa ser feito. Então, assim, é claro, se você quer chegar nesse nível de faturamento, você não pode ser a executora. Se você não pode ser executora, você vai precisar de alguém. Esse alguém vai precisar ser treinado, precisar ser contratado, e você vai ter que ter paciência nesse início de processo. É o síndrome de Peter. Você conhece o síndrome de Peter? Não. Não. Você é sempre promovido ao seu mais alto grau de incompetência. Ou seja, você foi promovida a líder agora. E talvez você seja incompetente em muitas coisas nesse líder. Tá? Então agora você tem que evoluir. É como se você estivesse começando sua carreira do zero, de novo. Sim. Enquanto executora, você atingiu o seu ponto máximo. Só que agora você vai se tornar líder. E você vai voltar a ser incompetente. Tal como você era quando você começou a aprender tráfego. Aí você foi se tornando competente. Aqui é igual. Só que você vai precisar de paciência, porque agora não é só você. Porque quando você era incompetente no tráfego, sei lá, você estudava, agora envolve outras pessoas. E quanto mais gente envolve, mais variáveis tem. Quanto mais variáveis tem, mais complexo é o processo. E eu aprendi isso assim contigo na questão dos processos. O que eu não comecei lá atrás, né? Porque a agência, por exemplo, vai completar em janeiro 6 anos. Então, o que eu não comecei errado lá atrás, não defini bem os processos, né? Eu comecei a organizar. E Mas essa semana até ocorreu um probleminha. E é uma falha. E a gente, com o tempo, a gente começa a enxergar as falhas, né, nos processos. Aí eu enxerguei uma falha, né? E aí eu conversando com as meninas, ó, como é que a gente pode melhorar esse processo? Vamos aqui juntas ver como é que a gente pode melhorar esse processo. E a gente chegou no consenso lá de melhoramento nesse ponto que ocorreu essa falha. Então, assim, também ajuda muito a gente ter esse processo muito bem definido. Eu comecei a perceber isso depois que eu comecei a implantar. Quando eu aprendi contigo, eu disse, não, preciso mudar isso, porque não adianta. Se não está definido, eu ficar falando palavras ao vento, não vai chegar a nenhum canto, né, nenhum lugar. E com o processo muito bem definido, é como você falou, pode entrar qualquer pessoa, ela entende o passo a passo e sabe ali, né, já digamos assim, como você falou, nunca vai ser do meu jeito, né? Mas ela já entende muito bem definido o que é para ser feito, né? Como é que é para ser executado. E às vezes as pessoas podem te superar do jeito que você faz, viu? Só que demora tempo, é preciso treinamento. É preciso uma coisa muito importante que é a cultura da empresa, ter isso muito bem claro. Então aqui, por exemplo, um dos nossos valores é a metrificação de tudo. Então, assim, eles sabem. Só que, assim, eu estou há meses ainda treinando a equipe a pensar de forma a metrificar corretamente. Então, assim, é um negócio que demora meses, é necessário ter paciência. Você vai perder cliente porque a pessoa que você contratou não performou como você performaria. Mas você vai precisar de paciência e tempo, Katsa. É um processo bem doloroso. A gente está passando um pouco por ele hoje com 20 pessoas remoto, né? O que acaba dificultando ainda mais. É um processo doloroso. Eu estou em fase de aprendizagem em muitas coisas, em outras não. Mas assim, é uma maravilha depois quando você fica uma semana fora e a coisa roda sozinha. É uma maravilha. É uma sensação maravilhosa. Você agora já passa por isso. Mas eu viajei agora de férias por 4 dias, né? E eu tava o tempo todo, era curtindo e preciso trabalhar, preciso ver como é que tá isso, preciso, então, ainda tá, né? Ainda atrelado muito ainda em mim. Sim, normal. É isso, né? Normal. Mas eu entendo que é um processo. É difícil porque é uma característica minha e aí tem que ser trabalhado eu mesma, né? Nesse sentido. Também é um conhecimento pessoal muito grande. Sim. Eu venho lendo livros relacionados aí à liderança, que tenho tentado estudar mais sobre isso, para tentar conduzir melhor. Como você disse, a gente começa, como se é do zero mesmo, né? Porque a gente, gestor de tráfego é uma coisa, você liderar pessoas, né? Equipe aí, cada um tem uma personalidade diferente totalmente. Então, a forma como eu falo com uma é totalmente diferente como eu falo com a outra.
né? E isso a gente vai percebendo e é tempo, né? É necessário tempo, né? E é assim, aí depois vão vir outros problemas, tá? Já estou te avisando. Quando você conseguir ter processo, quando conseguir começar, aí você começa a ter os problemas de que você começa a precisar de setores na sua empresa que você ainda não tem tamanho para comportar esses setores. Vou te dar um exemplo aqui. Em algumas situações, a gente já começa a precisar de RH. Só que nesse momento o RH é o Luciano. Por quê? Porque não faz ainda sentido, com uma empresa desse tamanho, ter um RH. Então a gente precisa crescer ainda mais para aí ter um RH. Para trazer uma. Exatamente. Então, assim, né? São sempre dores novas. Sempre dores novas. É E assim mesmo. trazendo um departamento novo, vão vir mais problemas. Exatamente. Nunca para de ter. Mas eu acho que o ponto é esse, né? Eu particularmente, assim, eu sou muito, muito feliz e muito grata pela profissão. Não largo, não troco de forma alguma. Eu costumo dizer muito isso ao meu esposo aqui, que ele é meu sócio, né? Eu digo, cara, se a gente ganhasse um salário mínimo cada um, trabalhando em casa, Luciano, eu tava feliz, sabe, da vida, assim. Né? O que dirá ganhando mais? A gente trabalha mais, mas óbvio, a gente ganha mais, a gente ganha bem, enfim. Mas eu estaria feliz porque, para mim, não ter horário para entrar, sabe? Sim, Aquela rotina de uma estrutura física, ter que sair de casa, ter que. Para mim, assim, é algo. É surreal, sabe? Eu ter meu espaço em casa, trabalhar em casa, escolher meu horário. Para mim é isso. Eu posso trabalhar de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, enfim. Mas eu me sim, sinto realizada só por esse ponto, sim. sabe? De poder estar em casa, trabalhar a hora que eu quiser, não ter que estar, Deixa eu né? te dar um exemplo que, inclusive, a gente vai perdendo noção do mundo normal, né? Eu peguei aluguei um carro para dirigir em Florianópolis, aí eram umas 7 e pouco da manhã, e aí os caras começaram a apitar, estressados, não sei o quê, e eu, mas por que o pessoal tá sendo estressado? Eles têm horário para cumprir do trabalho. Então, por isso que eles estão estressados no trânsito. Às 7 e pouco da manhã. Eu assim, nossa, mas por que 7 e pouco já estressado, gente? As pessoas têm atrasadas. Então a gente Verdade. perde um pouco dessa noção. Pede. Tanto que, às vezes, quando tem reuniões, por exemplo, hoje à tarde eu tenho uma reunião presencial, que é um cliente da minha cidade, né? E às vezes eu e meu esposo, pô, a gente poderia resolver isso online, cara. Não precisaria ter que ir, né? Presencial e tal, mas tem alguns clientes que realmente, principalmente da cidade, eles gostam disso, né? Sim, Do cara a cara, né? De estarmos juntos, né? Presencialmente, mas enfim, nem se compara, né, a ter. Eu moro numa cidade pequena, o que dirá pessoas que têm que pegar claro. metrô, 2, 3 metrô, pegar ônibus, enfim, para chegar no trabalho, né, acordar mais cedo, chegar em casa mais tarde. Então, para mim, isso é uma realização, sabe? Eu não troco nada. Ganharia um salário, ganharia feliz. Sim. Isso, feliz, feliz. Manda Então mais é isso. dúvidas, Eu trouxe Cassinha. essas duas perguntas para ti. Tá. Hoje você tá com quantas pessoas na sua equipe? Hoje eu tenho 6. 6 pessoas. Isso. Boa, boa, boa. Boa. Mas eu tenho essa pretensão, né? Principalmente aí, um design gráfico contratado, porque a gente tem uns que fazem um trabalho freela, né? Como parceiros nossos, mas a gente precisa realmente, até para tirar a sobrecarga, né, do meu sócio, que é meu esposo, ele é que é o design, né, o diretor de criação da agência. E eu, na parte de tráfego aí, colocando realmente o gestor de tráfego na agência, para tirar também essa sobrecarga minha e eu poder Sim. ficar mais na gestão, né? Boa. Essa pessoa no início, você vai contratar ela muito mais para trabalhos mecânicos, tá? E esse é um ponto importante nessa migração. Criação de público, relatório. Então, o importante, eu estava falando com isso com a Vanessa do Mastermind, que ela agora está trabalhando Uhum, com o marido também, está colocando o marido para trabalhar junto com ela. uhum. E ele está aprendendo tráfego agora também, está aprendendo tráfego. E o que é que eu disse para ela fazer? Olha, faz o seguinte, coloca para fazer o trabalho mais mecânico, mais braçal, fica você com estratégia. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, quando você for treinar essa pessoa,
é você começar a colocar ela para montar a campanha, mas não vai subir a campanha. Então, olha, você explica para ela estrategicamente como funciona e ela vai montar a campanha. Depois você vai checar se está bem montada, etc. Ela faz isso durante um tempo. E aí, daqui a pouco, ela já começa a subir as primeiras campanhas sozinha. Então, são essas fases. Não precisa já deixar tudo, nada. Tá? Agora, antes de entrar alguém, o que é que eu gravaria os processos também que você usa, né? E qual a nossa nomenclatura de públicos, que estratégia a gente está usando para esse tipo de cliente, para aquele tipo de cliente. Então, deixar isso tudo pronto. Para quando, por exemplo, você tem um processo de onboarding quando a pessoa entra na sua empresa? Sim. Boa. Então, esse processo de onboarding tem que, a partir daqui, ter a parte de estratégias de tráfego também. A pessoa entra, ela fica, sei lá, o primeiro dia só vendo coisas suas. Tá? Só vendo coisas suas. Então, esse é um passo importante, você criar esses processos aí. E aí, Kátia, não pagou a conta da luz? Pois é. Pico é porque aqui tá chovendo. Por incrível que pareça, nesse semestre aqui é muito quente. É 34 graus, 35. E ontem para hoje tá 25 graus. Chovendo. Aí deu uma queda aqui. Entendi. Perdão, Boa. desculpa, pessoal. Então, eu estava te explicando da questão do processo, né? Que tem esse passo a passo que é necessário fazer. Faz essa gravação, que isso vai ajudar bastante a que quando a pessoa entrar, ela entre já mais bem preparada. Sim, tá? sim. Tipo um mini treinamento, né? No início e Exatamente. iniciar por passos, né? No caso, Isso. né? Exatamente. Esses são os passos certos que você deve seguir. Tá? Eu pretendo mesmo para o início do ano já ver essa questão, tanto do designer, né, quanto do gestor de tráfego aí, para estar agregando e a gente está somando aí na empresa para crescer, né? A ideia é essa mesmo. Boa. Ok. Catiazinha, muito obrigado. Parabéns, antes de mais, também pelo seu percurso. Fico extremamente feliz. Eu que agradeço a disponibilidade de tempo aí do seu tempo para tirar nossas dúvidas. E, como eu digo e repito, sou aluna, já estou quase 2 anos, né? Como aluna da mentoria. Não largo de jeito nenhum, porque para mim estudar sempre é fundamental e por mais que eu deixe de fazer o tráfego, eu não largo a mentoria de jeito nenhum. É importante se mantendo atualizada, né? Porque também esse é um ponto que vai acontecer, tá? Sim. Você vai começar a tirar a prática e você vai começar, primeiro, a esquecer de algumas coisas e depois a não ficar atualizado sobre as mudanças. Né? Eu fico atualizado na teoria, mas assim, tem vezes que eu vou abrir o gerenciador e eu faz isso. Aí depois você começa a fazer, começa a lembrar. Porque hoje eu toco a parte estratégica, mas eu não mexo nas campanhas. Mas defino as métricas, defino as estratégias, etc. Mas a mão na massa eu já não acho que já faz uns 2 anos que eu não faço. Já faz uns 2 anos. É importante, né? Até para ajudar a gente na estratégia, tá atualizado, né, Luciano? Sim. Vai se manter atualizado. Eu, quando gravo as aulas ou quando faço live, aí eu treino e relembro tudo. Mas, assim, subir para a gente, eu acabo não subindo, acho que já faz uns 2 anos. E o objetivo, foi o que eu falei até no Mastermind no outro dia, o objetivo do gestor de tráfego é não fazer mais campanhas. Vai dar certo, se Deus quiser. E minha meta agora, eu quero próximo ano, eu não, fiquei frustrada porque esse ano não consegui, né? Mas próximo ano eu quero também entrar no Mastermind, se Deus quiser. Minha meta.